Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está o intérprete de Libras, Danley. E juntos queremos desejar a todos vocês uma ótima aula. Não importa se está assistindo pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção para fazer as atividades com muito capricho. Combinado? Então, vamos agora começar a nossa videoaula de hoje. Hoje vamos ter aula de língua portuguesa e vamos revisar e aprender mais um pouquinho sobre o conto. Vamos aprender sobre esse gênero textual, relembrar algumas informações importantes e também acompanhar um conto bem legal que a gente vai assistir juntos, tá certo? Então, preste bastante atenção para a gente conseguir entender cada parte que forma o conto e também saber como fazer a interpretação desse conto. Acompanhe aí junto comigo que é um conto muito especial que podemos trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, tá certo? Então, olha, vamos relembrar. O que é o conto? O conto é um texto narrativo que apresenta um fato ou um determinado acontecimento. Geralmente, é uma ficção. E o conto é um gênero textual narrativo muito comum na literatura brasileira. E hoje vamos acompanhar o conto da Miltopeia, a Centopeia Solidária, de Elbert de Souza Betinho e Chico Alencar. Ilustrações Bia Salgueiro. Então, vamos acompanhar um pouquinho da interpretação desse conto, tá certo? Quero ver aí quem lembra quais são as partes que formam o conto, tá bom? Vamos revisar um pouquinho na nossa aula de hoje, tá certo? Então, vamos revisar sobre os elementos do conto. Um conto, ele possui os personagens, que são seres animados, como pessoas, animais, ou também seres inanimados. No conto, esses seres ganham vida, como por exemplo, uma escrivaninha, um livro ou qualquer outro objeto. No conto Miltopeia, a Centopeia Solidária, os personagens principais são os animais. Nele, a gente pode perceber, desde o começo da história, quem são os personagens. A gente tem aqui a Centopeia, o Lobo-Guará e a Arara, e também a gente tem aqui o Tamanduá-Bandeira. Então, esses são os personagens. Também tem todos os seus amigos da floresta, todos os insetos, mamíferos, répteis, todos os animais, que se unem em prol de um objetivo, tá certo? Outro elemento importante é o enredo. É um acontecimento da história, do começo, o meio e o fim. Então, a gente percebe como se estrutura o conto. No começo da história, a Centopeia encontrou todos os seus amigos, e cada um deles estava perdido da sua família, ou tinha perdido a árvore que era sua moradia, estava sozinho e com fome. E a Centopeia não aceitou as coisas como estavam. Ela decidiu mudar essa realidade através da solidariedade, da união entre todos. Porque na floresta não mora apenas um ou outro, mas mora todos os animais. Chamaram todos e se uniram em prol de algo importante. Então, olha, eles decidiram que essa não é a realidade que eles queriam. Todos se uniram para preservar a floresta, o meio ambiente, que é a sua casa. Igual a gente tem aqui a nossa cidade. Então, tanto insetos como mamíferos, aves, todos se uniram, plantando sementes, cuidando de sua casa, da sua moradia, apagando queimadas, cada um fazendo a sua parte, porque eles perceberam que, sozinhos, eles são fracos. Mas quando todos se unem em prol de algo, eles conseguem transformar a sua realidade, fazendo com que
o meio ambiente, a floresta, que é a sua casa, se transforme e eles não percam essa moradia, que é muito importante. Então, olha, a gente percebe aqui o início, quando se conheceram, que é a introdução, o meio, quando decidiram que não iam aceitar tudo isso de braços cruzados, que é o desenvolvimento da história, o clímax, para solucionar esse problema. E no final da história temos a conclusão. E qual foi essa conclusão? Através da união de todos, conseguiram preservar a floresta, transformaram o local onde eles estavam, através da solidariedade, da união de todos. Por isso, é tão importante a gente ter amigos, colegas, companheiros. Então, através da solidariedade, da união de todos, percebemos que somos mais fortes e conseguimos fazer muitas coisas que sozinhos a gente não ia conseguir. Por isso, é importante a gente ver esse exemplo e saber que, através da solidariedade, do amor e do respeito, a gente consegue muitas coisas. Um outro elemento importante é o conflito, uma situação gerada por uma ação inicial para solucionar um problema que envolve os personagens. Nesse conto, eles precisavam solucionar um problema muito importante, que era na sua casa, na floresta. Então, eles queriam combater o desmatamento e também as queimadas, porque através delas eles perdem o seu lar, onde eles tiram seu alimento, sua moradia, e eles não aceitavam a situação como estava. A Miltopeia, a centopeia solidária, decidiu unir todos seus amigos para combater esse problema tão importante e sério, para não perder a sua casa, o seu lar. Então, um outro elemento importante é o tempo, é a duração entre o início e o final da narrativa, da história, podendo ser em época, no passado, no presente ou no futuro. A gente percebe que, desde o início da história até o final, houve um período de tempo, onde no começo o lobo-guará era um filhote, junto com a ararinha e o tamanduá, mas que com o passar do tempo, quando eles foram lutando para cuidar do meio ambiente, da floresta, o lobinho se transformou em um lobo-guará, a ararinha em uma arara e o tamanduá em um tamanduá adulto. A gente percebe que houve um tempo para tudo isso acontecer. Esse é mais um dos elementos que formam o conto. Outro elemento que forma o conto é o espaço. É o local de todo o acontecimento do conto. No conto da Miltopeia, o espaço foi a floresta. Foi onde toda a história aconteceu, onde cada personagem estava. E através da interpretação do conto Miltopeia, a centopeia solidária, a gente pode perceber como é importante a solidariedade, a união de todos para combater um problema, solucionar. Nesse caso, eles conseguiram preservar a floresta e combater o desmatamento através da união de todos, como falou a centopeia no conto. A solidariedade começa com o sol, aquecendo no frio e traz luz no verão. Não havia solidão, porque todos podiam crer, ver e confiar para todos estarem se ajudando. E na palavra solidariedade, começa com sol, continua com dar e rima com felicidade. Então seria a gente aquecer a todos com a luz de doar a felicidade, o amor. Então, por isso é tão importante a gente conhecer o significado dessa palavra. Então, como a gente viu no conto da Miltopeia, a centopeia solidária, também precisamos trazer para a nossa realidade, porque vivemos num mundo que precisa de cuidado. Precisamos ser solidários. Não importa a nossa idade, todos juntos podemos transformar a nossa realidade, nosso meio ambiente, o local aonde a gente vive.
E podemos contar com a ajuda, com o apoio de todos, através dessa palavra tão importante, que é a solidariedade e o respeito. Porque juntos somos mais fortes. E através da solidariedade, partilhar um pouquinho da nossa felicidade, do nosso amor, da união de todos. Porque através da solidariedade, do amor, a gente pode vivenciar a empatia. Vocês sabem o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro e sentir junto com ele. É se livrar de preconceitos e nunca julgar. É se conectar com o outro e reconhecer suas emoções. É se identificar, compreender e se envolver. É mais que amar. É aceitar, confiar, acolher e enxergar o outro em você. A empatia transforma o mundo. Então, chegamos ao final da nossa videoaula de hoje. Agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? E lembrando, qualquer dúvida que ficar, manda uma mensagem lá no grupo da sala de aula para a sua professora ou professor e tira a dúvida junto com eles, tá certo? Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau, pessoal!